Gálatas, é. Todos acharam? Então vamos falar exortação a viver segundo o Espírito. Continuando falando de santificação, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Versículo 16 de Gálatas capítulo 5. Olha o que o apóstolo escreveu aqui, o apóstolo Paulo. Digo, porém, andai em amor, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então o apóstolo Paulo está falando, versículo 17, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então o apóstolo Paulo está dizendo, esse andar nosso aqui deve ser um andar em uma vida nova, como filhos obedientes ao Pai. Andai em espírito. Que espírito é esse? Vai andar voando? Nós vamos andar vagando em espírito? É o que o Espírito, guiado pelo Espírito Santo, andar em espírito de mansidão, em espírito de amor, em espírito de obediência, em espírito de humildade. Então está tudo nisso. Se andar nesse espírito, aí ele disse, e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Não cumprireis, senão nós vamos deixar a carne, o nosso velho homem, a nossa velha natureza, tomar posse total da nossa vida. Em vez de nós estivermos gozando com Deus, andando em espírito, vai andar na carne, a velha natureza, o espírito do homem. Porque ele fala aqui, duas lutas dentro do homem, do cristão, do filho de Deus. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Esse dilema nós vamos carregar enquanto nós estamos nesta vida, neste mundo. Nós cristãos. A carne, o velho homem, a natureza velha, cobiça as coisas do mundo. Cobiça os prazeres que o mundo oferece. Mas as coisas que o mundo oferece, pecaminosa, porque ele fala concupiscência, pecado que ofende a Deus. Nós estamos no mundo, nós vamos usufruir das coisas do mundo, mas coisa que não peca contra Deus. Nós sabemos disso. Se nós estamos aqui, então nós vamos ficar isolados de tudo do mundo. Porque dos amigos nossos, mas não aquele amigo íntimo que você pode se abrir e contar tudo. Não é um amigo, irmão em Cristo, amigo dos tempos, conhecido, que a gente conhece muitas pessoas. Tem muitas pessoas que conhecem, fala comigo, trato bem, a gente ama.
Só que a gente não anda no caminho que ele anda. Tem muitas pessoas boas, mas não para Deus. Então nós devemos ter cuidado com isso, porque a carne cobiça contra o Espírito. Porque o Espírito, ele cobiça as coisas de cima, do alto. As coisas que pertencem a Deus, que vai dar honra e glória a Deus. E as coisas da carne que dá honra e glória para o homem. Toda a honra e glória que a gente tirar para a gente, para nós, já não é para Deus. Ele diz, e estes, ele diz aqui, ó, este opõe-se. Quer dizer, que é. O meu avô tinha um ditado que ele falava, que hoje todos falam ditado errado. Eu ouço falar assim, ó, puxar a sardinha para o seu lado. O meu avô falava assim, ó, cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Não é mais correto? Se estão sentados numa roda, estão tudo assando sardinha. Então cada um quer assar dele, mas então ele puxa a brasa para a sardinha. E os pessoal falam, puxar a sardinha do meu lado, do seu lado. Não é. Então, quer dizer, eu lembrei agora, a carne puxa a brasa para a sardinha dela, o Espírito. Então cada um se opõe. Está dentro de nós. Se a gente vacilar, você vai divertir um momento errado que não é próprio, propício. Por exemplo, uma hora dessa, neste momento, das 7h30 às 8h30, né? Das 19h30 às 20h30. Se nós deixarmos de servir a Deus para ir servir a carne, que tem muitas horas para a gente divertir. Mas em todo lugar que a gente estiver divertindo, passeando, lembra bem, eu sou um servo de Deus. Ele está me vendo. Eu sinto em mim como que eu devo me portar onde eu estiver. Porque Jesus, ele viveu no meio dos pecadores. Jesus, ele foi na festa, mas se note bem, Jesus foi numa festa, mas tinha um propósito de casamento. Ele fez milagre. E às vezes nós estivemos numa festa ou algum lugar, você pode falar do evangelho para alguém de lá. Você vê que o Salomão diz que é melhor ir numa casa onde há luto, lá em Eclesiastes capítulo 7, de que um lugar que há um banquete, porque lá todos ele raciocina a vida, como é que é o fim da vida. É melhor ir num velório do que numa festa. Então aqui então, se opõe um ao outro. O Espírito Santo, guiando, que é pôr no caminho santo. E a carne, o velho homem, ele quer que você vá em outro lugar. Aí ele fala completamente, para que não façais o que quereis. Começa a deixar a pessoa em dúvida. Agora no 18 ele dá a resposta que é o apóstolo Paulo. Como é que resolve este problema? Como é que nós vamos resolver esse dilema que nós vivemos? Ele diz assim, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Nós não precisamos pôr uma lei dentro de nós. Eu não vou isso por lei. Você põe uma lei. Não. Se for guiado pelo Espírito, no Espírito, por meio de oração, consulta a Deus. Olha todas as coisas. Eu no banheiro, eu orava o que eu ia fazer hoje, depois de tudo. Pedir a Deus, minimamente. O que eu devo fazer? Probabilidade, você descobre assim, mas certeza 100%? Não.
Mas à luz das Escrituras, se você analisa bem, o que nós vamos fazer? Aí no 19 ele fala, porque as obras da carne são. Você note bem que ele falou em plural aqui. Qualquer ites daqui, desse trecho, esse versículo, que o homem estiver praticando, ele não vai dar o reino dos céus. Porque ele falou que são, plural, ó. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Ele começou adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a esta, já tem mais, né? Das quais vos declaro, como já antes vos disse, não herdarão o reino de Deus. Então qualquer coisa daqui, inveja, porfia, teima, todas coisas, adultério, mas que vive, não precisa ele fazer todos. Às vezes ele não tem inveja, às vezes ele não é, mas aqui a inimizade, que ele não tem as outras coisas, mas, por exemplo, ele tem inimizade, não tem amizade com as pessoas, ele pode não ter os outros, não é do reino de Deus. Às vezes ele tem uma boa amizade com todo mundo, mas vive em feitiçaria. Você sabe o que é feitiçaria? Aquele que fica benzendo, fazendo essas coisas. Tem muitas coisas. Tudo que não é através de eu ponho um copo d'água, benzo a água, é feitiçaria. É feitiçaria. Ele fala, não é do reino de Deus. É tudo essas coisas. Agora o 22 ele fala. Olha a diferença. Mas o fruto do Espírito é singular. As obras da carne são, é bastante, é um montão, como os outros dizem. Mas o fruto do Espírito é amor. Então vamos raciocinar bem, por que ele põe o amor na primeiro da lista? Porque quem tem o amor, as outras coisas é facinho dele fazer. Se ele falhar no amor, aí ele não vai ter gozo. Então vamos ler. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então quer dizer que se ele tiver o amor, aí ele vai ter gozo. Ele ama a Deus. Se ele não amar a Deus, se ele não amar o próximo a quem ele viu, como que ele vai amar a Deus que ele não viu? Nós não vimos Deus, nós não vimos Jesus. Nós amamos Ele pela fé, acreditamos na palavra dele dita. Então, se ama a Deus e ama o próximo, tem esse amor ágape. Não é amor de romance, não é amor carnal da carne, não é amor que você ama um amigo, nem é um amor que você ama a mulher, uma namorada, vice-versa. Gozo, paz. Às vezes você está numa turbulência, um sofrimento, mas o coração lá você tem a paz de Jesus, você é salvo. Se morrer no meio daquele ali, daquela tempestade, daquele furacão, daquele acidente que for, de todo o sofrimento que tiver numa cama, no leito, no hospital. Você imagina só um cristão no hospital, que ele está podendo falar e está lá, está sofrendo lá. É mais fácil ele consolar quem vai visitar ele, quem está tratando dele, que os outros consolar ele. Pode consolar, aliviar na saúde, mas e a alma? Paz. Depois ele fala longanimidade.
pavio longo. Ele explode, mas demora. Ele não vive explodindo a toda hora. Toda hora está falando, blasfemando, xingando, reclamando, brigando, gritando, gritaria, um escândalo atrás do outro. Não, ele é longânimo. Benignidade, fala aqui, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí ele fala, contra essas coisas não há lei. Aí ele fala no 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Viu só? 24 aqui de Gálatas, capítulo 16, versículo 5. E os que são de Cristo crucificaram todas as coisas. Mas crucificar como? Crucificar porque eu abandonei aquilo para mim sofrer por Jesus. Então eu me crucifiquei. Eu morri para aquilo. Eu não tenho mais aquele anseio, desejo de fazer as coisas que eu fazia, de viver na boemia, de viver divertindo com os amigos, de viver na praça ou bebendo, tal. Não é pecado já, mas tinha uma hora. Então é isso. E os que são de Cristo crucificaram a carne. Nós temos que crucificar ela também, com as suas paixões e concupiscências, desejos, paixão, aquela coisa que se ama tanto no mundo. Jesus diz, não ameis o mundo, nem que no mundo. Amai as coisas de cima, juntai tesouros nos céus. Agora, 2 Coríntios 5,17, fala por que a gente fala, o cristão, em que classe que ele está, aonde que ele está, em que pessoa que ele está. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí por isso, se eu tiver encaixado nesse versículo aqui, o que foi falado para trás, e que o apóstolo Paulo falou lá nos Gálatas, para os Gálatas, pronto, é fácil. Nova criatura, nova, não é velha, velha é a velha natureza, mas nós temos a natureza divina, temos paciência, tem amor para ir à igreja, sente quando ele falta, ele sente, não é que ele vai lá por obrigação, eu vou porque eu, não, por quê, porque não tem, esquece de porquê. Eu vou porque eu amo a Cristo, porque eu amo os cultos. Alguém pode pensar assim, o pastor fala, ele está ali na frente, ele está pregando e tal. Mas eu fiquei bastante tempo no banco ouvindo pregar. Fiquei bastante. Teve um ano aqui, daquele tempo aqui, que eu falei para o irmão Félix, que não foi um culto. Todas as mensagens que foi pregado no púlpito eu ouvi. Eu não era pregador. Não pregava, só ouvia. Lá em Bauru, na igreja, lá nas duas igrejas que fiz parte. Então, mas fiquei no banco, gostava. E gosto na sexta-feira. Vim aqui para ouvir pregar. Então ele disse, então, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. O que nós éramos, o que os irmãos eram. Cada um bebia bastante, aquele passado já pronto, não bebe mais, bebe-se água, refrigerante. Beber que eu falo, bebida alcoólica. E depois ele fala, eis que tudo se fez novo. Então na nossa vida tem que fazer novo. Firme, sabe uma pessoa que é firme? Bem ajustado, arraigado nele, enraizado nele. Quanto ao amor e o lugar de cada um na família de Deus. Nós somos uma irmandade e cada um tem o lugar dele na família de Deus. Nós somos herdeiros dos céus, todo. E cada um
ter o seu lugar na família de Deus. E cada um está marcado a hora deles, para Deus chamar ele. Até cedo, foi até interessante aqui, quando acabou o culto, o irmão Antônio começou a falar umas coisas. A minha mulher, cuidado, hein? Teve gente no passado, não vou falar o nome, né? Que falou, no outro dia morreu, deu um infarto, pronto. Dá para falar isso, né? Então cada um tem um lugar. Isso aí. Da família de Deus, na casa de Deus, na casa dele. A casa dele é grande. Então, e por isso, aí, através disso, nós somos incentivados pelo Espírito Santo, pela palavra dele, e vamos incentivar os outros também. E os outros. O esforço pessoal. Aquele esforço pessoal que é importante, é individual. O esforço individual é necessário para a vida cristã. Um irmão firme, o que ele faz? Um irmão firme, ele ora em favor dos outros. Ele ora em favor dos outros. Tem uma outra norma de comportamento da vida dentro da esfera do amor. Vamos dizer, quando a esfera do amor, o amor de Deus é grande. Então, que ele amou o mundo todo. É por isso. Uma boa conduta cristã, nova criatura, passando do pai para o filho. Deus Pai passou para o Deus Filho morreu na cruz e passou para nós. E nós, Pai terreno, paterno, passamos para os nossos filhos. E o nosso filho passa para os netos, nossos netos. E assim vai. Nós devemos dar testemunho na família com nossos filhos, para que os nossos filhos sigam o exemplo do Pai, na vida cristã e na vida material também. Sim, para todos os que estão em nossa volta, se for possível, todos que estão em nossas voltas, no mundo, quem trabalha, onde trabalha o meio das pessoas, for possível, nem sempre ter aquela união com todos, combinar bem no trabalho, no serviço, em qualquer lugar de trabalho, na escola, em casa. Quando falou arraigados, abre Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Arraigados, como pois, o apóstolo Paulo, todos os apóstolos, mas o apóstolo Paulo foi tão privilegiado que ele escreveu quanto uma terça parte do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele era perseguidor, mas quando ele converteu, ele queria: vou superar tudo isso, o que eu perseguia, agora eu vou defender. Você imagina que você tem um inimigo que te aborrece, que judia. Quando ele se converte, ele muda, ele quer superar tudo. O apóstolo Paulo, o que aconteceu? O perdão, quando Jesus, o nosso Deus, em Jesus perdoou ele, então o perdão foi grande demais, porque ele tinha muitos pecados. Então ele queria retribuir em dobro, o mais, triplo que fosse. Quanto mais, tem aquela parábola que Deus lá está no Evangelho, quanto mais perdão, você ama mais. Eu vou para o jogo. Aquele que andou muito direitinho na vida dele, foi um religioso, que não tinha religião, então ele é salvo. Então ele olha e sai: eu nunca briguei, nunca fumei, nunca bebi, nunca fiz isso e tal, não fui um santo, então parece. Mas aquele que veio lá do lamaçal do pecado e tudo ele provou lá no mundo, veio com a bagagem cheia mesmo, deixou tudo, que dá trabalho. Parece que quando ele converte, ele pronto, é assim. Então ele fala aqui, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele,
Ó, como nós recebemos, então vamos andar nele. A vida santa, que faz dias já, uns 3 ou 4 dias que eu estou pregando sobre santificação. Aí no 7 ele fala, arraigados. Que mais? Arraigados e edificados nele, e confirmados na fé. Assim como foste ensinados nela, abundando em ação de graça, de graças. Então também, arraigado, uma pessoa obediente ao partir da nossa conversão, deve estar baseada em gratidão a Ele, que Ele deu a sua própria vida por nós, que está lá em João 3,16, depois eu vou ler. Mas arraigado quer dizer que você está enraizado. Arraigado, o cristão cria uma árvore, que não é uma planta. Uma planta, para ela ser edificada, ela cria raiz, ela vai ser edificada, ela cresce edificado nele, mas só que é nele. Não é na igreja, não é no pastor, não é no homem, é nele. E confirmados na fé, tirou prova. Bom, fui confirmado na fé, porque eu tive fé, tenho certeza, tenho confiança, que tenho a vida eterna. Que eu digo que eu partir desta vida eu vou para um lugar melhor, lugar que não tem comparação. Isso que ele disse, confirmado na fé, assim como foste ensinado. O apóstolo Paulo está falando. Então nós devemos ver qual é o ensinamento que nós aprendemos com a Bíblia, para nós seguir esse ensinamento. Nós não devemos, a pessoa que tem um ensinamento, ele passa para outro local e ver outro ensinamento, pronto. Então você tem que estar ensinado, edificado, raizado nele, confirmado na fé, e assim como fosse ensinados. Nós temos um ensinamento sólido, ensinamento sem rodeio, sem enfeite, na palavra dele. E nela, eu falei assim, nela, abundando na fé, que nós temos fé, abundando em ação de graças. Em ação, coisa que não fica parada, em ação de graça. Vamos tocar para frente. Então, em 1 João, falei Evangelho de João, é 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, João diz, 1 João, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida para quem? Pelos irmãos. Agora nós vamos morrer também. Eu amo o meu irmão, então eu vou me suicidar, vou pendurar numa árvore, de tanto que eu amo meus irmãos, meu irmão, eu vou morrer. Não. Conhecemos o amor nisso, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. A vida minha, a minha vida que eu viver, eu posso dar para o meu irmão viver, ajudar o meu irmão, amar o meu irmão, sofrer pelo meu irmão, entendeu? Dar a vida. Vamos fazer uma comparação. Quando eu estou namorando, a namorada ama o namorado, ela dá a vida para o namorado, ela dá o tempo, quer casar com ele, casa. O marido, o namorado também dá a vida. Eu morro por ela, mas é paixão. Também se morrer não resolve nada, né? Não resolve nada. Mas vamos usar assim. Mas assim, amo. Amor recíproco. Então nós devemos dar a vida para os irmãos disso aqui. E assim também andar nele, está falando, quando lemos antes. O andar deve ser ordenado voluntariamente. Talvez com muita aflição até. Não é andar obrigado, voluntariamente. Você vem na igreja? Vou voluntariamente, vou obrigado. Tem que sentir voluntário. Não podemos relaxar, porque Deus não obriga a nós. Que Deus não obriga. Todas as coisas me são lícitas, o apóstolo Paulo. Todas as coisas me são lícitas. Mas, apóstolo Paulo diz, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
Eu vejo, eu vou deixar dominado, porque está tudo na minha frente, eu posso escolher isso aqui, eu posso escolher qual que é melhor, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, está tudo para mim fazer, tudo coisa da vida, tudo pecado, pois tudo que eu gosto está aqui, ó, tudo atraente. Mas eu não olho bem para cá, não, nenhuma serve, eu não quero nenhuma, por amor a Cristo eu não quero nenhuma. Não vou deixar ser dominado. Eu não domino a mim mesmo, mas deixo o Espírito Santo iluminado pelas Escrituras, porque o Espírito Santo não vai falar na nossa, se ouvir voz, ó, não faz isso, meu irmão, não faz isso, irmão, não faz isso, Sebastião, não faz isso, não. Ele fala nas consciências, sabe por quê? Porque nós temos iluminado na palavra dele, ele tem um Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo, ele lê a Bíblia, ou ele não lê, mas ele ouve. E tem gente que tem um ouvido tão bom para ouvir, eu não sou tão bom assim. Tem pessoas que ouvem e conta aquilo que ele ouviu para o outro, mesma coisa, até faz tão bem que parece que está vendo a cena. Eu conheço pessoas assim. Infelizmente eu não sou assim. Então, aqui então ele diz: mas com um bom ânimo e viva. Não, eu tenho um bom ânimo, não fico parado, não, viva, vai em frente. Como uma planta que cria raízes, uma planta cria raízes, e esse cristão, esse permanece para sempre na fé em Cristo, e na sua igreja. Não é que ele tem fé na igreja, a igreja somos nós, por salvação. Eu tenho fé na igreja, que a igreja está no caminho certo. A igreja que eu faço parte, ela é a igreja de Cristo. A igreja está com a verdade, a igreja está pregando a verdade. É isso, porque estão arraigados e edificados nele em Cristo. Nós estamos arraigados, enraizados. A hora praticamente esgotou. Na próxima vamos continuar em 1 Tessalonicenses capítulo 4, falando: finalmente, irmão, rogamos, vos exortamos no Senhor Jesus e tal. Então, os irmãos, agradecemos a Deus por esse momento, que os irmãos estão aqui presentes, e que possamos estar na quarta-feira, que se Deus permitir, vou orar. Amado Deus e Pai, queremos te agradecer por mais esta oportunidade que tu nos deste, mais um culto que já realizamos em louvor a Ti. Esperamos, Pai, que Tu não vai permitir mais oportunidade, que Tu que sabe quantas vezes vamos vir nesse local aqui. Em nome de Cristo, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Que hino vamos louvar? Depois ele está falando outro assunto de sexta-feira. Que hino vamos cantar agora? 87. 87? Então vamos. A Helena do Nando está internada para fazer exame. Não está na energia do Nando, está no hospital. Não respondeu aqui. A Macácia falou, eu não sei se ela viu no centro de saúde, eu não sei, ela estava falando. Ele me respondeu agora. 87? É difícil de tocar. Eu tenho que tocar bem calma, eu toco, mas senão não. Vou tocar de novo.